Olá, meus amigos, como é que vão, senhores? Tudo tranquilo? Tudo na maior maravilha do mundo, com essa chuvinha, com esse ciclone mais fraquinho que está vindo por aí. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos conversar com a Roberta Bruno, formada em administração, com extensão em gestão de pessoas. Ela formou sua carreira num primeiro momento, formou um grupo da confraria das Super Talentosas, que falava sobre artesanato. Ela se tornou uma autoridade nisso. E ela fazia o intermédio entre clientes e cursos que eram dados com as empresas fornecedoras de produtos. Foi aí que eu conheci a Roberta. Sensacional. Aí, para minha surpresa, depois ela desenvolveu um trabalho de consultoria em etiqueta social. E como o trabalho dela cresceu muito, né? E faz muito tempo, até comentei com ela que desde que quando eu comecei o grupo, o Programete Meus Amigos, eu queria entrevistá-la para a gente se atualizar das atividades dela. Pois, para minha surpresa, a Roberta, o trabalho da Roberta na etiqueta social é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Como simplesmente, por exemplo, saber se portar a um evento social, a um jantar, a um encontro de pessoas determinadas. A etiqueta social que a Roberta é consultora é para a vida, para toda a vida, inclusive para a nossa carreira profissional. Espero que vocês aproveitem, tá bom? Assistam até o final, não percam nenhuma vírgula do que ela falou. Já convidei ela para outras oportunidades, porque foi muito agradável conversar com a Roberta, tá bom? Vamos lá, vamos assistir a Roberta. Oi, minha amiga Roberta Bruno, tudo bem? Tudo bem, Jairo? Como é que tu estás? Tô feliz, apesar dos pepinos aí. Tô feliz, tô feliz. Roberta, muito obrigado já de antemão, já te agradeço, obrigado por estar disponibilizando um tempinho para a gente aí, para a gente poder conversar, tá bom? Agradeço o convite, Jairo, agradeço a oportunidade, é um prazer. Caiu, já vai voltar. Já voltou, tá. Roberta, eu vou te dizer uma coisa que tu sabe que quando eu resolvi montar esse programete, Meus Amigos, que o nome do meu programa é Meus Amigos, a ideia era que as pessoas mostrassem, contassem um pouco da sua história e mostrassem suas habilidades para inspirar outras pessoas, né? E tu sabe que esse nosso aqui vai ser o 30º. E eu vou te falar, Uau! acho que desde o primeiro eu já pensava em te entrevistar. Mas Ai, Jairo, que é, bacana! eu tive várias paradas assim, eu tô desde 2018 gravando. Tô desde 2018. Mas aí veio questões, eu tava viajando muito para Florianópolis e eu também fui ser papai velho de novo, né? Eu sou papai de novo, né, agora. Ai, É, sim, da minha coisa bonequinha. boa. E aí isso interrompeu um pouquinho meu projeto aí de fazer os meus amigos. Então agora estou Tudo muito tem a feliz hora que a gente, certa, né, Jairo? é, e aí agora estou Chegou muito feliz. esse dia. Então eu queria assim, ó, queria que as pessoas te conhecessem porque tu tem uma história muito rica para contar. E assim, a tua trajetória é uma história muito legal. Eu te conheci quando tu já era dona da confraria, tu tinha a confraria lá das Super Talentosas, né? Grupo? Um grupo, isso. Um Isso. grupo bem grande, bem forte. Tá, mas agora então eu quero que tu conte para nós toda a tua trajetória profissional, assim, e os caminhos que foram te levando para que hoje tu seja uma consultora de etiqueta. Tu é formada em Ai, administração, né, com extensão em gestão de pessoas. Então conta para nós a tua história aí. legal, Jairo, obrigada. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Roberta Pronon, eu sou administradora e dentro do meu curso eu fiz ênfase em comércio exterior, depois fiz um curso de pós em gestão de pessoas, e a minha vida, desde o começo, desde quando comecei
lá na Casa Lira S.A., uma empresa que não existe mais em Porto Alegre, eu percebi que a forma como eu me relacionava com as pessoas, ela tinha condição de me oferecer mais oportunidades. E eu costumo dizer para as pessoas que eu sou obsessiva pelo meu cliente. Eu simplesmente adoro o tema de atendimento ao cliente. E essa postura de entender que quem é meu colega de trabalho, quem é meu familiar, quem é meu amigo, é meu cliente interno, e quem faz negócio comigo, quem me contrata, quem me leva para algum lugar é meu cliente externo. Esse entendimento, ele acabou me oferecendo muitas oportunidades e fazendo muita diferença nos meus relacionamentos, quer sejam comerciais, quer sejam pessoais. E com toda essa experiência, muito cedo, eu tive contato, porque tu conhece a história já, eu passei um mico gigante, assim, né, lá dentro da Casa Lira, e isso se tornou uma obsessão para mim. Eu queria saber como me comportar, como me transformar numa pessoa mais confiante, eu queria saber usar um talher corretamente, eu queria ser aquela pessoa que não comete gafes. Porque isso, na minha concepção, naquela época, e hoje é uma realidade, naquela época tudo isso fazia parte de um grande conjunto para que eu fosse aquela executiva de sucesso que eu queria me tornar. Então, esse conhecimento eu fui adquirir para meu uso. Nunca na minha vida eu um dia imaginei que eu iria dar aulas de etiqueta, imagina, jamais. Mas eu tive muita sorte, como eu já te falei. Eu fui adolescente nos anos 80 em Porto Alegre, né? Então, nós tínhamos aqui a jornalista Célia Ribeiro, que tinha uma coluna no seu programa de TV 2 vezes por semana. Ela tinha uma coluna muito grande e muito valorizada no jornal Zero Hora. Ela escrevia muitos livros sobre esse assunto. E a gente tinha aqui em Porto Alegre diversos cursos, se não me engano, a cada 3 meses, na ADVB. E eu passei a me interessar muito pelo assunto, mas isso na minha construção pessoal e profissional. E realmente as coisas foram acontecendo. Eu percebia que as pessoas reagiam de uma maneira positiva à minha presença, percebia que algumas coisas eu deveria evitar, que outras davam certo, que a maneira como a gente se coloca nos ambientes, ela diz muito de como nós seremos recebidos e como as nossas demandas elas serão acolhidas. E eu sou muito grata a todas essas oportunidades que tive, a todos os desafios, inclusive, que enfrentei, porque hoje, Jairo, tudo isso faz sentido para mim. Eu percebo que tudo que aconteceu na minha vida, o curso de administração, aquela gafe, aquela noite terrível que eu passei lá no terraço da Casa Lira, eu percebo que tudo isso tinha que acontecer para que eu chegasse hoje nesse momento. Porque quando eu me casei, foi a primeira oportunidade que eu tive de organizar o espaço que eu tinha. Eu nunca tinha parado para me preocupar com a toalha que deveria colocar na mesa, com qual lençol, qual fronha que eu colocaria na minha cama. Quando me vi responsável pela organização de um espaço desse, eu comecei a olhar nas lojas e pensava assim, mas isso é tudo muito igual. E eu era diferente, lembra? Eu sou aquela que faz diferente, que atendo diferente, que falo diferente com as pessoas. Então, resolvi pegar uma máquina antiga da minha mãe, comprar tecidos e eu mesma fazer. Foi assim que começou o meu envolvimento com a mesa, com o universo da casa. Eu me tornei mãe em seguida e isso ficou cada vez mais forte, porque eu percebia que a casa, como eu costumo dizer nas palestras, a nossa casa é um templo e nós devemos entender que dentro desse templo deve existir primeiro paz. Nós devemos fazer de tudo para que exista paz dentro da nossa casa e gerar dessa maneira um ambiente de Sinal deu uma caidinha. A gente deve ter... Oi? Caiu o sinal, mas já voltou. Ah, legal, legal. Então, nós devemos oferecer para quem vive na nossa casa ou para quem nos visita tudo que for de mais agradável,
tudo que a gente puder oferecer de melhor, e muitas vezes isso não envolve valores, isso envolve uma postura nossa, uma capacidade emocional que a gente precisa ter para oferecer, especialmente para os nossos filhos, a ideia de que a diversão, ela não precisa só estar lá fora, né? A diversão, a alegria, ela deve existir dentro da nossa casa. Então, passei a me dedicar a cada dia mais. E as pessoas começaram a nos visitar e as pessoas começaram, inclusive, a me cobrar. Eu quero ver semana que vem como é que vai ser a mesa. Comecei a fazer umas mesas temáticas, até que veio a primeira encomenda, já. Roberta, esse conjunto aqui que tu fez, tu faz um para mim igual? Eu faço, e eu fiz a primeira encomenda. E vieram outras, até que chegou um momento em que eu percebi que eu estava enlouquecendo e enlouquecendo todo mundo à minha volta. Porque nesse momento da vida, o meu marido tinha uma empresa aqui em Porto Alegre, uma empresa de assessoria e de cobrança, e eu fui honesta com ele. Eu disse assim, olha, eu descobri uma coisa que me faz muito feliz, é algo que eu gosto, e eu vou me dedicar só a isso. E foi assim que eu passei a viver. Até que um dia, uma pessoa me disse o seguinte, olha, Roberta, eu acho lindo, acho maravilhoso, acho bem legal esses conjuntos de mesa, e eu acho o máximo, mas isso, eu não vou comprar porque isso na minha casa não funciona. Mas por quê? Perguntei para ela. E ela me disse, olha, porque primeiro lá na minha casa eles nunca usaram guardanapo de tecido. É só guardanapo de papel. Então, olha só, eu vou comprar uma coisa linda dessa e eu só vou me incomodar. Porque o meu marido vai limpar a boca no churrasco nisso daí, os meus filhos vão jogar guardanapo no chão e eu vou ficar triste, eu vou ficar chateada. Então, assim, não é por aí. E eu disse para ela, compra o conjunto e eu vou na tua casa. E a gente vai bater um papo, a gente vai conversar, eu vou preparar a mesa para vocês e depois a gente vê o que acontece. Se isso aí acontecer mesmo, não precisa nem me pagar o conjunto. E eu fui à casa dela. E eu passei uma tarde maravilhosa, uma tarde incrível. Uns dias depois, me liga o marido dessa senhora. E ele me disse o seguinte, olha, eu soube que tu esteve lá em casa, conversou com a minha mulher, que a minha irmã, as minhas sobrinhas, conversou com todo mundo. E aí ele me explicou que ele tinha uma empresa, tem ainda, né, em uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Caxias do Sul. E ele me disse o seguinte, eu tenho uma situação que acontece aqui dentro da empresa, me explicou o que era, e eu gostaria que tu viesse até aqui, porque eu tenho uma proposta para te fazer. Eu fui até Caxias do Sul, constatei realmente as situações que ele tinha me relatado, e ele me disse o seguinte, se tu fizeres um trabalho como esse que tu fez lá na minha casa, mas adaptado para esse universo aqui, eu acho que isso pode dar resultado. Porque tu estás falando, ele disse, eu já vi resultado lá na minha casa. E ele disse assim, tu estás falando aquilo que a gente fala todos os dias, mas se ouve de uma pessoa de fora, de repente o efeito é diferente. Quando eu voltei, Jairo, eu já tinha na minha cabeça um programa de treinamento, porque aí, de novo, a administradora envolveu tudo aquilo que tinha. E eu pensei o seguinte, eu tenho um método meu de trabalho e eu tenho um mercado que está inteiro aí para ser explorado, não vejo ninguém oferecendo isso, né? Fui me informar, fui procurar para que eu mesma até fizesse participasse de uma capacitação desse tipo, não encontrei, então eu percebi, está aí um nicho onde eu posso atuar. Costumo dizer que é o cliente que diz quando a gente abre e quando a gente fecha. Costumo dizer isso, que é o cliente que diz qual é o horário que eu vou almoçar. É o cliente que diz qual é a cor que eu tenho que pintar a loja e é o cliente que diz qual é o tamanho que eu mais devo comprar de determinado item. É o cliente que manda. Então, o mercado também me regulou. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu passei a oferecer esse serviço, que a gente pode chamar de etiqueta social. O foco dele realmente era mais um atendimento para as famílias. Quando eu desenvolvi o programa, eu percebi que dentro das empresas existem muitas oportunidades para que a gente trabalhe nesse sentido. Então, hoje, a gente pode dizer o seguinte, que o meu foco de trabalho, porque o próprio mercado me levou para isso, eu atuo como uma consultora
de comportamento, de etiqueta organizacional, que é como a gente chama aquele comportamento assertivo dentro das organizações. Muitas vezes, Jairo, e eu te digo assim, ó, que é a grande maioria das vezes, as famílias se preocupam, com toda razão, é claro, com o que o filho vai comer. As pessoas têm muita preocupação em saber em qual escola o filho vai estudar. As pessoas têm muita preocupação se poderão oferecer para aquele seu filho uma extensão do seu curso no exterior para prepará-lo bem para o ambiente de trabalho. Mas esses profissionais, esses jovens e essas crianças, nem todos estarão preparados para conviver com outras pessoas. E eis algo que faz muita diferença hoje no mercado de trabalho. Para que tu tenhas ideia, Jairo, existem muitas empresas que oferecem o serviço de headhunter e eles contratam consultores de etiqueta, assim como acontece com a Roberta, assim como acontece com outros profissionais, para fazer uma definição sobre 2 ou mais profissionais que ficam em uma seleção. Nós estamos falando, Jairo, de pessoas que vão ganhar 30, 40, 50 mil mais resultados por mês. Nós estamos falando de executivos que estarão em contato com ministros, com chefes de Estado, não só do nosso, mas de outro país, serão grandes executivos. Então, como é que uma empresa seleciona um profissional desse? Primeiro, utilizando como critério aquilo que nós chamamos de hard skills. O que é hard skills? É a minha graduação, se eu tenho pós-graduação, se eu tenho, o que eu tenho de conhecimento que é fundamental para aquela tarefa, para aquela função, para ocupar aquele cargo. Depois, são fundamentais avaliarmos as soft skills. O que são soft skills? É a minha capacidade de ouvir não, é a minha capacidade de aprender a conviver em grupo, é a minha capacidade de reunir pessoas em torno de um objetivo. Agora, o que é definitivo, e muitas vezes eu chego em uma seleção dessa com 2 candidatos altamente capacitados, e então, nesse momento, qualquer detalhe pesa para um lado ou para o outro. O que é o definitivo? O que vai determinar? Adivinha, Jairo? É um jantar. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você está participando de um processo, se a sua empresa está com algum cargo de promoção em aberto e você é convidado para jantar, se prepare, porque é uma pegadinha. Você não está abafando, não é o seu chefe que te acha o máximo, nada disso. Se prepare, isso é pegadinha. Ainda mais se você me encontrar lá. Então, o que aconteceu? Agora, no ano passado, eu voltei para casa ainda pensando muitas coisas em uma situação dessa que eu enfrentei. Nós fomos em um jantar, participamos de um jantar com 2 candidatos altamente qualificados, jovens, simpáticos, um grande futuro pela frente. E o que aconteceu? O que foi definitivo? Eu fiz um parecer onde foi definitivo um pão. Um pão, Jairo. Então, quando as pessoas me dizem o seguinte, mas a gente vai perder o emprego por causa de uma gravata, perde por muito menos que isso. Perde por muito menos que isso. Então, é muito importante que as famílias se preocupem em entregar cultura para os seus filhos. Como é que eu lido com o pão à mesa? Porque uma coisa, Jairo, é quando eu estou na minha casa, onde eu faço as minhas regras, eu tomo muito cuidado com isso, muito cuidado. Agora, outra coisa é quando eu tenho que observar que o ambiente é outro. E nós temos, quando eu falo nós gaúchos, nós brasileiros, nós temos uma tendência muito perigosa para o nosso sucesso, que é quando aquele popular o se achar. Quando a gente acha que todo mundo vai nos relevar, entende? Ah, mas eu sou bonachão assim mesmo, todo mundo sabe. Eu gosto de fazer brincadeira porque eu deixo todo mundo à vontade. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque nós investimos muito dinheiro, nós investimos muito tempo, nós investimos, às vezes, patrimônio que nem é nosso. Às vezes, patrimônio que é de uma família inteira que aposta na formação daquele filho, daquela filha. E aí, imagina, Jairo, a gente chega na hora H, na hora que a gente vai dar o pulo da nossa carreira,
a gente perde a nossa oportunidade porque eu não soube cortar o pão em um jantar formal. Não tem cabimento uma coisa dessas, entende? E dadas as devidas proporções, a forma como nós nos comportamos, ela diz muito sobre quem a gente é. Muito. Eu atendo o Cresce de Santa Catarina, de várias regiões de Santa Catarina. E a gente está falando de um ambiente onde existem muitas oportunidades imobiliárias, onde são frequentes negócios de 1,5 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, de 4, de 5 milhões. Então, você imagina o tipo de cliente que eu vou atender. Eu não tenho o direito de cometer uma gafe na frente de um cliente desse. Porque, lembre-se, nós influenciamos as pessoas. Eu não sei se a pessoa terá esse entendimento de que eu sou uma pessoa muito simples, que eu sou bonachão, que eu gosto de fazer brincadeiras, que o meu jeito é assim mesmo. Ou se essa pessoa vai dizer o seguinte: você me troque o profissional que me atenda, porque eu tenho uma preferência que seja outra pessoa. E aí aquela comissão, ela simplesmente vai embora. Então, é um exemplo que a gente dá de como o nosso comportamento ele pode nos atrair ou nos afastar. Todo mundo deve se lembrar daquele caso muito triste daquela moça lindíssima, a Miss, que perdeu o título de Miss porque gravou um vídeo humilhando um entregador de um aplicativo porque estava de bicicleta. Então, é mais um exemplo de como o nosso comportamento ele é definitivo. Ele não tem, muitas vezes, a oportunidade de que a gente faça um desagravo. Muitas vezes a gente não vai ter uma outra oportunidade. Quando nós nos investimos de um rompante, é a etiqueta que nos retém. Então, quando nós praticamos, porque a etiqueta é a arte do contido, porque quando nós temos um impulso, isso é instinto, Jair, isso não vale, não é verdade? Isso não vale, né? Mas quando nós temos um rompante, quando a gente diz assim, olha, chegou até aqui, mas eu achei mais prudente que eu me contivesse, isso é a etiqueta. É o seu eu consciente te alertando daquilo que é bom para você, especialmente. Olha, eu vou te falar uma coisa. O que eu aprendi agora contigo aqui em 10 minutos aqui valeu por anos e anos. Eu sempre agradabilíssimo. Roberto, é muito agradável te ouvir. Porque tu tem um conhecimento gigantesco de coisas que estão nos entremeios, né? Então, por exemplo, a gente às vezes presta atenção, é como tu falou, às vezes nós prestamos atenção naquilo que é o nosso objetivo de, eu quero chegar a 100 metros aqui. Mas para chegar a 100 metros aqui tem vários detalhezinhos que somados formam um resultado mais eficaz, né? E é exatamente isso, Jairo. E às vezes são pequenos detalhes. Quando nós damos aquela consultoria para o varejo, por exemplo, eu sempre digo para os profissionais que fazem aquela linha de frente, que é importantíssimo, eu costumo dizer, quem fica ali na frente da loja é quem vai trazer o dinheiro. A função dessa pessoa, desse profissional, é extremamente importante. Então, eu te pergunto, Jairo, se eu tiver a oportunidade de fazer negócio com uma pessoa que me olha nos olhos e que sorri com confiança, e com uma outra que demonstra interesse no celular, com quem é que você acha que eu vou buscar por instinto fazer negócio? Não preciso nem pensar muito. Olha, eu vou te falar uma coisa para ti, tu precisa treinar muitas pessoas aí, é muito importante. Eu, por exemplo, eu sou o tipo de cliente, tá? Eu sou o tipo de cliente que eu judio um pouquinho do atendente. Porque o atendente... eu judio um pouquinho dele, porque ele faz assim comigo. Ó. O atendente é aquele que trabalha no automático, que não é aquele que é esse profissional aí que tu falaste. Ele fala assim, ó, tu entra na loja e ele já diz assim no automático, posso te ajudar? Aí para fazer uma brincadeirinha, porque eu sou muito palhaço, né? Eu pego a pessoa de surpresa, né? Ela diz assim, eu posso te ajudar? Eu disse, não. Aí a pessoa não está esperando esse não, né? O atendente não está esperando esse não. Agora, tem atendente bom que ele recupera. Depois eu digo, não, se eu precisar de ti, eu te chamo. Mas daí, depois que a pessoa diz isso no automático, posso te ajudar, tu começa a andar pelos corredores e ele começa a te seguir.
Isso é uma coisa que dá uma indignação na gente. E tem vendedor que consegue te conquistar. E eu sempre falo para todo mundo assim, pelo menos a opinião que eu tenho como consumidor, tá? 50% do fechamento do meu negócio naquela loja é o atendimento. Os outros 50% é o produto que eu quero. Mas, às vezes... Não pode esquecer que o mercado ele está muito parecido. Ele está muito parecido. Se eu preciso hoje de um medicamento, até umas décadas atrás, eu tinha uma rede de lojas para adquirir. Hoje, em qualquer esquina, a gente tem, às vezes, mais de uma farmácia. É verdade. Às vezes, ali o imóvel coladinho. Né? Então, tudo está muito parecido, o preço está muito parecido. O produto é o mesmo, as facilidades, a forma de pagar, tudo é igual. O que vai ser definitivo, Jairo? É a forma como eu me relaciono com as pessoas. É a credibilidade que eu consigo passar sobre o meu serviço. É o encantamento, eu gosto muito dessa palavra. É o encantamento que eu consigo oferecer para o meu cliente. Porque as pessoas, elas não compram objetos. As pessoas estão em busca de emoções. Então, eu agora preciso daqui a pouco sair para adquirir um medicamento. Mas eu não quero comprar uma pílula. Eu quero a cura para o meu problema. Eu quero a sensação de bem-estar. Então, imagina se eu chego em um local e a pessoa me diz o seguinte, o que a senhora precisa? É um analgésico? Então tá aqui, não sei o quê. Melhoras. Às vezes, uma palavra, Jairo. É verdade. A maioria dos estabelecimentos, depois que entrou aquele valor, depois que passou o cartão, tchau, acabou, já era, o próximo. Mas às vezes a pessoa fecha o pacotinho, olha nos teus olhos e diz assim, melhoras. Acabou, conquistou o cliente. Faz uma diferença gigantesca. O atendimento, para mim, eu levo assim comigo. O atendimento, para mim, é 50% da venda. 50% da venda é a empatia. É a empatia, é aquilo que tu falaste, né? Olhar no olho, é dar essa palavrinha, né? E tu vê que interessante, né? Tu vê como é que é a coisa. Vou te falar um sentimento meu. Eu não sabia que a tua consultoria de etiqueta era tão abrangente assim. Vê que interessante. Quando eu estava há muito tempo querendo conversar contigo, porque eu te conheci numa determinada fase da vida, depois eu vi que tu já estava promovendo outras coisas, outras confrarias, crescendo. Roberto é uma enciclopédia para a gente consultar, né? Mas eu não sabia que essa tua atividade de consultoria de etiqueta era muito maior. Jairo, porque para mim ficava restrito aos jantares. Tu não deves achar que isso é algo que acontece só contigo. Porque quando nós falamos em etiqueta, nós estamos falando de uma área que é muito importante das relações, que sofre muito preconceito. O meu trabalho sofre muito preconceito. Quando eu informei, inclusive pessoas da minha família, que eu iria me dedicar a isso, porque percebia a necessidade e o campo vasto para isso, as pessoas me olhavam e me diziam o seguinte, tá, mas para quem é que tu vai vender isso? E aí está o primeiro erro. Eu ouço muito isso. Eu não preciso isso, sabe? A minha avó, ela dava aula de etiqueta e ela ensinou tudo para minha mãe. Tudo que eu sei, eu aprendi com a minha mãe. E, às vezes, as pessoas me dizem o seguinte, mas, Roberta, se eu trago para dentro da minha empresa uma consultora de etiqueta, tu não acha que eu estou ofendendo os meus funcionários? Tu não acha que eu estou, assim, de uma forma indireta, dizendo que eles não sabem se comportar? E para essas pessoas, Jairo, eu costumo dizer o seguinte, vamos pegar aquele primeiro argumento de que a minha avó dava aula de etiqueta e ensinou tudo para minha mãe, e eu aprendi com a minha mãe, que também sabia tudo. Jairo, olha só, há 30 anos atrás, nós nos comunicávamos de uma maneira. Um aparelho só, telefone celular não existia. Não existia. Hoje, toda a nossa vida, ela cabe dentro dessas 7 polegadas. É verdade. E o celular, só a presença dele, ele já modificou e muito as regras de etiqueta. Vou te dar um outro exemplo que acontece mais recentemente. Nós estamos enfrentando agora, neste momento, uma pandemia que assola o mundo. Há uns meses atrás, se eu chegasse na sua casa e não lhe estendesse a mão
para um aperto de mão, que é algo antropológico, porque o aperto de mão, ele foi criado para que aquelas duas pessoas dessem uma prova física que estavam desarmados. Então, nós estamos falando de algo, de um hábito secular, e que foi mudado há meses. Hoje, qual é a nova etiqueta? Que eu não te estenda a mão. Porque se eu te estender a mão, Jairo, eu te coloco em uma situação de constrangimento, porque tu terás que me responder para não ser grosseiro. E desta maneira, eu coloco minha saúde em risco e também a tua. Então, veja como a etiqueta, ela não é algo hermético, ela não é algo estático, ela vai evoluindo à medida que a sociedade se modifica. Então, quando você leva para dentro da sua empresa um consultor de etiqueta, você está investindo primeiro no seu maior patrimônio, que é o seu ativo humano, que é o seu funcionário. Não existe nada de mais valioso dentro de uma empresa. Ainda que a empresa ache que é a mercadoria, que são os caminhões, que é o imóvel, ainda existem muitas pessoas que pensam isso. O ativo mais valioso é o nosso funcionário, porque o nosso funcionário ele pode nos trazer muito retorno e ele pode colocar tudo a perder também. E pode ser, e isso é bem rápido, isso é bem fácil, porque a gente leva muito tempo construindo uma reputação, Jair, tanto pessoal quanto de uma marca comercial. Mas hoje nós vivemos em um mundo onde a comunicação é instantânea e ela se dissemina rapidamente. Para que uma marca seja comprometida, precisa poucos minutos. E, às vezes, começam com uma coisa mínima e que toma uma proporção muito grande. Então, nós precisamos, sim, ter muito cuidado com o tipo de relacionamento que o nosso funcionário tem com o nosso cliente. A era de ganhar dinheiro a qualquer custo, isso já passou. Eu preciso dizer isso porque existem pessoas que estão fechando, que estão quebrando, porque continuam pensando que o que interessa é que eu compre bem para oferecer um preço baixo. E isso não é mais uma verdade absoluta. Hoje as pessoas querem ser respeitadas, as pessoas querem ser ouvidas. O cliente, ele quer ser mimado. O cliente quer ser encantado. Roberta, enquanto tu estava fazendo tua explanação aí, meu cérebro começou a pensar aqui. Nós vamos ter que marcar uma nova entrevista, tá? Só que dessa vez acho que a gente vai ter que fazer um encontro porque eu estou para entrevistar uns 3 ou 4 coaches aí e um hipnólogo, eu estou para entrevistar também, que são todas pessoas direcionadas para essa preparação para o indivíduo viver nessa nova fase da vida ou se reconstruir, né? E eu vou te falar, os teus conhecimentos são primordiais para a formação de um bom profissional. Não, olha, impressionante. Eu estava com uma expectativa para te entrevistar e a expectativa foi superada. Superou e muito. Roberta, muito conhecimento, Roberta. Que coisa boa, que bom. Muito conhecimento tu tem aí. Eu acho que essa entrevista foi sensacional. Olha, nós chegamos a um nível muito maravilhoso. Agora, essa semana também eu vou gravar com a Zélia também, que tem conhecimento muito grande também na área de coach, né? A Zélia Tosse? A Zélia Tosse. E aí nós vamos fazer nós vamos formar uma série muito boa aí de entrevistas. Que legal. Berta, queria te agradecer demais mesmo. Olha, meus parabéns mesmo. Eu achei que eu te conheci 1% só do conhecimento que tu tem da tua atividade profissional. Eu fiquei encantado mesmo e gostaria de te convidar para uma outra próxima oportunidade. Vamos bolar aí um encontro para formação de ideias aí para as pessoas poderem usufruir disso que vocês têm para dar aí, né? Muito obrigado, Roberta. Manda um abraço para o teu marido, que eu conversei com ele pouco, mas é uma pessoa muito querida. E sucesso sempre para ti, viu? Vamos continuar em contato e vamos bolar um negócio bem legal aí para as próximas, tá bom? Jairo, obrigada. Te agradeço a oportunidade, essas palavras carinhosas com relação
ao meu trabalho. Te agradeço muito pela oportunidade e espero que as pessoas passem a observar o seu próprio comportamento, a forma como se relacionam com as pessoas e, por favor, preparem os seus filhos para conviver com outras pessoas, para impactar de forma positiva a vida das outras pessoas. A gente vem de décadas cuidando dos filhos como se fossem príncipezinhos, princesinhas, quando, na verdade, o que encanta as pessoas é quando nós nos disponibilizamos a servir. Perfeito. Muito obrigado, Roberta, viu? Um abraço para ti, sucesso sempre, tá bom? Obrigada, querido. Um abração. Abraço.